Jornal da PAN, a partir de agora, recebendo os nossos primeiros convidados desta sexta-feira. Samantha Ciufa, editora do Jornal O Dia. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal da PAN. Bom dia, eu agradeço o convite e vamos falar mais uma vez aqui das eleições, mas também de uma novidade do jornal, que é o nosso novo portal. Vai falar Vou sobre falar o portal também. Hélio Benetti, ex-presidente da Frente Paulista. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da PAN. Bom dia, alegria nossa, o prazer é nosso estarmos mais uma vez aqui na PAN. E comentarista da Jovem Pan também, Comentarista. Nessa questão do xadrez da Câmara Municipal, é uma aquisição importante para nós aqui, para nos auxiliar, explicar e como que deve ficar a composição da próxima Câmara Municipal. Afinal, nós batemos muito na tecla que deveríamos colocar um holofote maior na eleição do Legislativo, em função do que aconteceu na cidade de Marília aí, no período recente aí, e da falta que fez uma Câmara mais atuante ali em relação, principalmente aos desmandos aí do desgoverno Daniel Alonso. Mas, Silva, você está com a pauta aqui, que nós vamos começar por qual assunto? Vamos falar primeiro de uma coisa boa, que é o lançamento do novo portal do dia. Vai combinar ali junto com o dia da eleição, porque na verdade a gente já lançou, mas está fazendo esses últimos ajustes essa semana. Então quem quiser dar uma olhada é o www.odiademarilia.com.br. Tá mais moderno, tá bem Foi clean. reconstruído o portal. Foi Qual que é o endereço? www.odiademarilia.com.br. E as redes sociais, né? No Facebook, O Dia de Marília, e no Instagram, O Dia Marília. Então, dada a notícia boa, vamos para as péssimas a partir de agora? Vamos para as péssimas. Creio que não, creio tão que, péssimas, né? que legislar também é bom. Nós Também é bom, precisamos, né? Sim, Creio sim. que Tem que ter uma... É preciso. O copo tem que estar meio cheio, né? Não pode ser... A democracia é complexa, a democracia é algo muitas vezes controverso, mas não inventaram coisa melhor, né? Sim. Então tem essa... E tem uma fala muito interessante do Ulisses Guimarães, acho que faz bastante tempo, que ele falava: não reclame do seu legislativo, que o próximo será pior. E a gente tem visto Você isso. começou otimista e já Não, mas a gente tem visto isso e tem que falar assim: da onde surgiu os vereadores? Da nossa sociedade, das nossas famílias, não brotou de outro local. Agora, se nós sabemos escolher ou não, se nós temos um grau de representatividade ou não, a forma eleitoral ou não, é uma outra discussão, que você pode aprimorar, pode avançar, mas nós temos que saber que é ali que você tem que fazer os atos de, principalmente, fiscalizar o executivo. Sabe que eu tenho uma tese muito particular, que é a seguinte: o legislativo é composto, sobretudo, por aqueles que perceberam a sua força. Que poucos da sociedade perceberam a força que tem o legislativo. Sim. Eles perceberam e ficam ali em volta do legislativo, igual loucos, porque eles sabem a força que tem aquilo, mas infelizmente não usam para o bem coletivo, para o bem comum. A hora que a população perceber a força que tem aquilo e dar mais atenção e assumir, realmente dominar e fazer o filtro de quem ela quer colocar lá, porque a população leva meio na barriga. Ela empurra com a barriga, ela não dá muita importância. E aí quem dá importância fica ali igual louco, igual mosca, né? Vamos falar abelha no mel, vai. Não, e se você perguntar em quem você votou nas últimas eleições, para deputado estadual, para deputado federal, a grande maioria tem uma dificuldade de lembrar. Justamente por isso. E a população também tem que acordar que, para você poder participar de qualquer legislativo, qualquer esfera, você precisa estar nessa organização. E essa organização se dá através dos partidos. Não tem candidatura solo, não tem candidatura solta, tem que ser através de uma organização. Então você entra dentro de um partido, trava toda uma discussão, monta a sua executiva e a partir daí você se prepara para um pleito eleitoral. Eu confesso que eu não fiz a conta aí, né? Em 17, 2/3 vão ser 17 vereadores, porque é 2/3. A gente passa a ter com 2/3 com 12. 12 vereadores. Sim. 12 vereadores para compor 2/3. Imagina o poder de um vereador sendo o 12º voto num processo de cassação de um prefeito. Sim. Quanto vale esse 12º voto? Esse vereador que pode ser o 12º voto num processo de cassação do mandato de um prefeito, né? E muitas votações que são importantes, você tem sempre um vereador ali que ele pode ser o pêndulo decisivo, indo para um lado ou para o outro, né? Embora seja um poder de corpo, né? Um poder de maioria,
você tem momentos em que um vale todo um poder legislativo, né? Na eleição do presidente da Câmara, por exemplo, cassação de mandatos, leis, né? Por exemplo, como a privatização do DAIM, a autorização passou primeiro. Concessão. A instalação dos radares passou pela Câmara também, a autorização era proibido instalar. Primeiro teve que abrir a porteira na Câmara para depois vir a instalação dos... Enfim, uma série de coisas. A importância do Legislativo. Imagina quando o cara fala assim, eu sou o 12º voto aqui, então vamos conversar, né? E a conversa, infelizmente, não é coletiva. Mas vamos para o geral, depois a gente faz essas conversas específicas aqui na PAN. Pode ser combinado? Claro. Quer pegar pesquisa ou composição da Câmara Municipal? Vamos de pesquisa de Marília, mas também temos uma nova pesquisa em Pompeia, né? O CalSul teve pesquisa também, né? Também teve. O CalSul pesquisa Quintana, registrada. né? Quintana também com pesquisa, Está vamos lá. acompanhando toda a região. Quer ir por onde primeiro, Samantha Silva? Vamos já por Marília, já que a gente começou, né? É a nova pesquisa eleitoral do Instituto Paraná Pesquisas, né? Mostrou que o Vinícius Camarinha continua na liderança e ampliou um pouco. Foi de 50, mais ou menos, para 51,1%. O Garcia em segundo lugar com 15,6%. O Ricardinho com 12,7%. E o que eu estava comentando aqui um pouquinho antes é que a Nayara passou o João Pinheiro aqui na pesquisa estimulada, né? Ela tá com 4,6% e o João Pinheiro com 4% das intenções de voto. E a Lilian Pinheiro ali por último com 0,6%. E uma margem de erro de 5%. A margem de erro... O grau de confiança é 5, né? O grau de confiança 95%. A margem de erro deles, as últimas tinham sido em 5%. Creio que essa também deva ficar em 5%. Grau de confiança 95 e 3,8. 3,8 pontos. Quer começar, Elinho? Não, eu acho que a questão da pesquisa, ela vem durante toda a campanha nessa situação. Nós temos um candidato em primeiro e os outros candidatos, principalmente o segundo e o terceiro, ficam ali muito próximos, né? E o que a gente tem visto, por exemplo, a Nayara, ela aparece estimulada na frente do João Pinheiro. Ela é uma candidatura onde tem militância, né? É uma candidatura mais ideológica, nessa PSTU, com a composição e o apoio do PT. Então, eles sempre fizeram, historicamente, em Marília, na faixa de 5% a 7%. Então, seria para nós uma surpresa, para mim, eles parecerem com 10%, 12%, você teria um crescimento, ou algo abaixo disso. Então, está dentro daquilo que, historicamente, essa questão ideológica. A Nayara é boa de reta final também, ela sempre dá um approach final, na reta final, né? Porque os candidatos, geralmente, da questão ideológica, a militância, embora hoje muito mais enfraquecida, mas essa pessoa acaba na hora demonstrando, falando, assumindo. Mas nós vimos uma campanha praticamente nas redes sociais. Você viu pouca campanha na rua. Visual dessa candidatura na rua, a gente praticamente não viu. E talvez se nós tivéssemos um pouco mais de volume, porque daí as pessoas que não se decidiram, ou que não tem essa questão ideológica, vai muito nessa questão do volume da campanha. Encontrar a campanha, encontrar a imagem do candidato, encontrar o candidato. E a gente só viu nas redes. As redes sociais é importante? Sim, principalmente para os candidatos midiáticos, mas nós não tivemos ainda no interior, e nós estamos falando aqui em Marília, um candidato, mesmo quando você pega no Legislativo, que faz campanha só pela rede social. Então, nós não vimos isso na urna, ter essa demonstração. Então, parece que a rede social, ela ancora, ela te dá um volume nessa campanha, mas eu encontro a campanha na rua, vou a uma reunião que eu me encontro com o candidato e depois eu encontro nas redes sociais. Só a rede social não tem refletido isso nas urnas, é o que a gente tem visto, né? A Nayara, eu venho comentando bastante aqui sobre a questão da Nayara. Na minha modesta opinião, a estratégia deveria ser, já que ela recebeu o apoio do PT e tem um vice do PT, ela deveria ter explorado a imagem do Lula na cidade. Sim. O Lula tem 30% de aprovação teve 20 e poucos % dos votos na eleição presidencial no segundo turno, acho que foi 28%, né? Sim, 28%. 28% e 30% na mais recente pesquisa de avaliação. Bom e ótimo, né? O governo Lula é bem avaliado por 30%, um terço dos marilenses.
Então teria que usar, colar. Mas eu não sei se existe alguma... Por ser PSOL e não ser PT, né? Não, eu creio que nem isso, mas o que a gente tem visto é que as campanhas, tirando as capitais ou os grandes centros, no caso de São Paulo, você tira São Paulo, Osasco, Guarulhos, Campinas, o restante, a eleição, ela é no âmbito municipal mesmo. Você pode utilizar a imagem, mas você não está trazendo essa discussão nacional para dentro do municipal. Nós vimos uma campanha de um dos candidatos em Marília colado com o... Mas ali o que acontece? Nessa ala de esquerda, ela estaria sozinha. Sim. Pegando a simpatia. Porque na direita, todo mundo está se posicionando. Sim. Né? O Radassa se coloca como candidato do Bolsonaro. O Vinícius se coloca como próximo ao Tarcísio. O Ricardinho se coloca próximo ao Bolsonaro. Então, quer dizer, todos se colocam nesse espectro de centro-direita, então, né? Todos se colocam, mas só um traz o material com a imagem estampada do Bolsonaro, em algum momento até com a esposa do Bolsonaro, com a Michele. Então, a Nayara, ela tinha que falar, eu sou o candidato da esquerda. Minha candidatura é apoiada pelo presidente Lula. Minha candidatura é apoiada pelos ministros do Partido dos Trabalhadores, da Rede, do PSOL, né, que é esse arco do PCdoB, enfim, desse arco, mas pontuar isso, nem isso nós vimos, entendeu? Não é colar, eu entendo que ela teria que utilizar mais isso e fazer esse apelo, se colocando, ó, eu sou uma alternativa. E centro-esquerda eu sou mais viável, eu sou a única e mais viável. E os poucos momentos que nós tivemos a oportunidade de ver, que nem a grande maioria da população viu a Nayara nos dois debates, né? Ou menos fazer um corte com isso para usar esse corte para utilizar melhor isso, para explorar melhor isso, né? Então, eu vejo que a candidatura vai ficar nessa votação histórica que o Partido dos Trabalhadores, ou os partidos mais à esquerda tiveram, que sempre oscilou nessa faixa de 5% a 8%. Mas então ela tem uma reserva técnica para chegada aí, porque eu lembro na eleição passada ela fechou em terceiro, né? Foi. E foi uma surpresa, na reta final que ela deu um approach e fechou em terceiro. Então ela tem condições de subir um pouco mais ainda, né? Eu acho que fica aí posicionado em quarto lugar, vai consolidar essa campanha. Eu acho que na reta final a candidatura dela passa a candidatura do PRTB. E no comparativo aqui, ela cresceu, só para a gente trazer os dados, na última pesquisa de setembro ela estava com 3,2 e agora está com 4,6. Mas eu acho que o interessante não é esse crescimento, mas o João Pinheiro, que estava com 5,4 e agora caiu para 4. Mas é difícil, porque todos estão dentro da bolha da margem de erro, né? Você vê, eles estão dentro da margem de erro. É legal quando rompe essa bolha, né, da margem de erro da pesquisa. Pode ser uma oscilação dentro ainda da margem de erro. Agora, ao mesmo tempo que a Nayara não traz o presidente Lula para a sua imagem, parece que não deu muito certo também a estratégia do Ricardinho de esconder o Daniel Alonso da campanha, né? Não funcionou muito, né? Porque ele é o candidato da administração, né? Ele a candidatura do Ricardinho é a candidatura do apoio da administração, da máquina, e as pessoas sabem. Então eu penso assim, ele não pontuou, mas é o candidato da administração. Esse volume de campanha que você vê porque a máquina tem toda uma estrutura e tem colocado essa estrutura a favor da candidatura do Ricardinho, que é o que eu penso que, se você pegar o Ricardinho, ele era desconhecido da grande maioria, inclusive a sua imagem era desconhecida. Nós temos um período de campanha que é um período curto de campanha, então você tem que se tornar conhecido, popularizar a sua imagem, ir para a rua, trazer os resgates da questão da administração. Né? E aí, os outros partidos que entendem que a administração não vai bem, utilizam isso e propagam fortemente isso. Mas eu vejo que nessa reta final, por conta de ser o candidato da administração, e dos recursos e o aporte, se você olhar de doações de campanha, uma campanha que recebeu bastante doação e bastante recurso, é o que faz essa diferença, que embora na Paraná traga ele em terceiro, eu acho que pelo sentimento que a gente vê nas ruas, eu acho que é o candidato que chega em segundo lugar pós-apuração. Ele passa, eu creio que sim. E o sentimento que a gente tem nas ruas, eu acho que já passou.
né, é o peso da máquina. Tanto que eles estão ali dentro da margem de erro, porque você vê nessa última semana, temos de rua, né, muito mais volume da candidatura do Ricardinho do que o volume da própria candidatura do Haddad. Porque é duro também, você manter uma estrutura dessa é muito custosa, né? Sim, hoje, por exemplo, vindo para cá, o trajeto que eu fiz vindo para cá, que foi desci a São Luís praticamente toda, e peguei ali a Castro Alves, você vê em 4 pontos, muito banner, né? Banner da candidatura do Ricardinho e da candidatura do Vinícius, e de mais nenhuma outra candidatura. Quando que nós víamos até 10 dias atrás que você tinha muito banner, era na São Luís, era na Rio Branco, era na Esmeralda, era na República, era na Pedro Toledo, era tanto ali na Zona Norte Sul, também do Haddad, você não vê mais isso. A impressão que até os banner estão cansados, né? Você vê que eles estão tudo meio tortos, tudo meio... É uma campanha curta, mas guerra, foi muito intensa, muito intensa. Até os banner já estão cansados. E tanto que a população que geralmente não discute o legislativo, você vê de terça-feira para cá, acirradíssima essa disputa, e as pessoas começando a falar muito mais na questão do legislativo do que do executivo, porque pelo que está colocado há uma sensação, aí já decidiu, né? E agora nós precisamos ver está definido. qual que é a partida que está ainda em andamento. E aí isso pode ser bom, né? Porque amadurece o voto para o legislativo, né? Sim. Começa a ter o pensamento em relação ao legislativo. Agora, eu tinha uma colocação para falar, só para finalizar essa questão do executivo, porque a questão da rejeição do Daniel Alonso que beira os 88%. Então o candidato dele pode estar próximo ao teto também. Se tem uma rejeição de 88%, o candidato dele já está no limite ali do teto, né? De pegar aqueles que não rejeitam frontalmente o atual governo. E o Radassa tem um vice que tem um reduto eleitoral, né? Um vice, embora o Radassa seja novato, primeira eleição, o Eduardo Nascimento tem um recall eleitoral para segurar essa... Que acho que a grande curiosidade é quem vai fechar em segundo. Sem medo de errar, o Eduardo retirou por questões que ele já pontuou, já falou, mas o Eduardo, no funcionalismo público, o Eduardo tem, sem medo de errar, 80% dos votos do funcionalismo. Né? E que no funcionalismo, que vinha pedindo abertamente esse voto, declarando abertamente esse voto, uma parte se frustra quando o Eduardo não é o candidato e vem a vice, aí ele tem que fazer todo esse retrabalho e rearranjo de repassar e convencer, explicar o porquê ele teve que vir a vice, mas eu não tenho dúvida que boa parte, né, não digo os 80, mas a grande maioria desses votos do funcionalismo é do Eduardo, e ele está na chapa do Haddad que leva esse voto. Então a grande dúvida aí é quem fecha, quem finaliza em segundo lugar. Agora, historicamente, a máquina sempre tem obrigação de colocar ali polarizar, né? Historicamente, a máquina, ela larga de 18% a 20%, né? Qualquer prefeitura. E aí polariza. Larga com 18% a 20%. Você vê como uma situação sine qua non, né? Por isso que eu falo, minha modesta opinião, que é o pior governo da história. E a própria dificuldade da máquina de trazer o nome do candidato. Então você foi tardiamente, né, a máquina anunciou quem seria o candidato da máquina. Você vê que ficou aí todo o tempo quem vai ser, mas saiu ali na última... Mas era quem vai ser invertido, né? Porque ninguém queria ser, né? Então, e essa as pessoas declinando do convite. E essa dificuldade de trazer o nome se retrata na campanha, que aí o tempo fica muito escasso. Quando você tem uma máquina, você tem uma disputa para ver quem vai querer ser, né? Sim. Aqui em Marília a gente teve uma disputa, tipo assim, quem não quer ser, né? Porque ninguém queria ser. Foi uma dificuldade para encontrar o candidato da máquina e o candidato a vice. Então, a chapa, ela surgiu ali na última hora, no apagar das luzes, a chapa de prefeito e vice. Vamos que o Wagner já está desesperado aqui. Fazer um rápido intervalo em 100,9. A gente continua mais um pouco no YouTube. Lembrando que essa meia hora do Jornal da PAN é um oferecimento PPA, nos 4 cantos do Brasil. Eu ia citar um número interessante aqui. A soma de todos os candidatos é 37,5%. E o Vinícius tem 51,1%. Eu acho que então, quer dizer, fecha aí. Estamos no YouTube ainda. Estamos no YouTube. Fala um pouquinho mais perto do microfone. Eu acho que você aí tem um número também de pessoas que não se decidiram ainda a votar. Claro que esse número é menor, mas é assim, eu penso que esses que não se decidiram, você não vai ter uma decisão proporcional. Acho que o Vinícius tem aí já
consolidada, eu penso que ele vai ficar aí na casa aí de 48%, né? Dos votos, e os outros aí tende aí uma crescida. E você tem historicamente o recorde, que foi aí quase 70%, né? 60 e tantos por cento do pai do Vinícius. Foi o Camarinha lá atrás, né? Foi na eleição de 2000? 2000, quando ele assumiu o mandato de 2001 a 2004. Eu tenho esses números aqui, vou puxar. Né? E essa minoria que você falou ali, de repente acaba pendendo. Deu 60% dos votos. Esse recorde você acha que não vai ser batido? Não bate. As pesquisas também mostram que não deve ser batido. Não. Eu digo que essa minoria ali que você falou, né, que acaba decidindo por último ali, geralmente acaba indo para quem está na cabeça das pesquisas, né? Um pouco isso. E Marília, eu vejo assim, é uma dificuldade. Você tem aí o grau de rejeição dos candidatos por N motivos, né? Então eu acho que aqui esse número de indeciso é o que vai dar um pouco o crescimento aí dos outros candidatos, não dos 3 primeiros. Samanta, falando das novidades também no portal do jornal O Dia, né, sendo oxigenado aí, movimentado e reestruturado, podemos dizer assim, dinamizado. Exatamente, deixando um pouco mais clean, mais fácil e mais rápido o acesso ali, né, para encontrar as notícias. E agora, na eleição, no domingo, dia 6... Vai ser testado. Vai ser testado na sua totalidade, assim. Novas ferramentas. Qual é o endereço do portal do Dia? odiademarília.com.br. Eleição proporcional. A gente fala que vai focar e não foca na eleição proporcional. O que a gente pode falar? Vai ter uma renovação nessa Câmara? Qual a expectativa para... nós vamos ter uma renovação natural, porque... Rogerinho, Eduardo Nascimento, Júnior Moraes, que está indo para Alvinlândia, né? Alvinlândia? Então já tem uma renovação natural de 3 atuais integrantes. 30% da atual Câmara. E como são 17, quer dizer, você já tem 7 novos, né? De qualquer forma. Da atual são 13, né? Porque já seriam 4 novos com esses 3. Agora indo para 17 tem aumento de cadeiras também, 4 novas cadeiras. E aí quantos vão se reeleger ou não? Então, de 10, vamos colocar que você tem aí 8, eu acho que pelo menos 8 reelege. Né? Então você tem 9 novos aí, né? Então vai ter uma renovação. É duro fazer o cálculo, porque a renovação. 55% da Câmara. Mas não dá para falar 55, né? Porque a renovação você tem que calcular sobre os atuais 13, né? Sim. Dos atuais 13, você acredita que 8 permanecem na Câmara? Eu acredito que 8 permanecem. Então vai ser uma renovação de apenas 1/3 da atual Câmara, sendo que 3 porque nem disputaram. Sim. Né? Sendo que 3. Mas é quando você pega o número que amplia, justamente por conta da estrutura partidária, né? Justamente por conta da estrutura partidária. E os dois, e talvez 2 cadeiras que não se renovem, talvez porque pode ter tanto a questão de não ter um número suficiente, mas talvez por não ter quociente eleitoral. Esses partidos para poder. Caso específico, desempenho previsto é pífio. Um é desempenho. E o outro, mesmo que tenha um bom desempenho, talvez o partido vai ficar não muito chega nessa a 80%. discussão, se vai chegar a 80% ou não. E a mudança também pode pulverizar mais, né? A Câmara Municipal em termos de eleição de partidos, né? Mais partidos tendo um candidato. Nós temos muitos partidos aí disputando, né? E mais partidos... com essa questão dos 80%, com certeza você vai dar oportunidade para partidos menores, que eu acredito que essa regra para deputado, daqui 2 anos, a próxima eleição, ela não vai vigorar, porque os partidos maiores não vão permitir essa pulverização que nós vamos ver no Legislativo. E também, se a questão de mulheres, se os jurídicos dos partidos estiverem atentos, nós podemos ter uma grande mudança, porque você tem que ter uma cota de mulheres e muitos partidos colocam lá a cota para não perder o número de homens, mas não se preocupam delas terem votos. E aí é considerado candidatura laranja. Havia muito uma discussão, São Manuel, que está muito aqui próximo, teve toda essa discussão, a Câmara tomou posse, 11 vereadores, essa discussão continuou e depois de 1 ano e meio teve o julgado que hoje já criou jurisprudência, o trânsito julgado. E aí anulou o voto de quem teve menos de 20 votos, se anulou isso, fez a recontagem, e aí dos 11 que estavam, 9 saíram e vieram 9 novos. Então, se você olhar aí pelos partidos, você vê partidos colocaram o nome de candidatas que não tem preocupação de ter voto. E isso pode ser também um complicador futuro. O Benete, o meu Instagram é genial, @Giroto Filho.
fizeram uma correção para nós aqui. Foi em 1996. O Camarinha, o Abelardo Camarinha, teve 70% dos votos. 70%. 56.225 votos. Seguido por Mário Coraini com 12.700, Kiko Motolar com 10.400 e Pedro Pavão com 3.900. Ou seja, na eleição de 1996... Porque 2000 ele foi para reeleição, né? Reeleição e aí 2000. teve o mandato de 2001 a 2004. Mas em 96 venceu a disputa, venceu para fazer o segundo mandato como prefeito, né? Ele havia cumprido 83, 88, sim, né? Com 70%. Então, em termos percentuais, com certeza esse recorde não vai ser batido nessa eleição. Em termos percentuais. Em números absolutos, existe a possibilidade, porque 70% do eleitorado de 96 equivalia a 56.225 votos. Em números absolutos pode até ser batido, mas em percentual com certeza, não, né? 70%. E seria injusto, né? Questão de números absolutos, porque a cidade mudou, o número de eleitor mudou, né? Hoje nós temos aí votos válidos, tirando Lula, o branco, nós devemos ter votos válidos em torno da casa falar em números absolutos, né? Bater recorde é injusto. Não dá, é injusto. Em função, né? do colégio eleitoral. Mas isso mostra o prefeito Camarinha, que tinha feito um mandato anterior, né? De 6 anos. Foi 83 e bem, 88. Teve um hiato e vem com 70%. E depois se reelege, né, de 2000 para o terceiro mandato. Para o terceiro mandato. Então, 70% cravado dos votos numa eleição majoritária. E você vê que nomes, Mário Coraini, os concorrentes, sim. Kiko Motolar, Pedro Pavão. Novidade, Pedro Pavão, que vinha de deputado federal, sim, né? Sim. Então, assim, não é... foi candidato sozinho, foi candidato... Não, né? Enfrentando nomes aí conhecidos dentro do cenário político. Composição, né? Você falou aí da mulheres, em função da legislação, sendo usada como laranjas, né? Essa é uma preocupação, porque na hora de colocar o partido, se você não tem, você hoje tem o número da Câmara mais 18. Se você tem 1/3, tem que ser mulher, né? 6. Daí, se você tem só 4, para cada mulher que você não tem, você tem que tirar 2 homens da chapa. Então, tem partido, vou colocar. E aí a pessoa vai lá, tem 3 votos, 4 votos. É fácil ver, né? Tanto que a justiça tem feito condenações, né? Fez as condenações, foi trânsito em julgado. Então, você vê essa situação. E se você olhar mesmo, assim, nos partidos, porque uma questão é você disputar, ter o voto e tal. Mas você tem que sair, tem que pedir voto, tem que fazer campanha. Então, você vê pouca campanha. Então, isso é uma coisa que os partidos têm que ficar mais atentos. E também, com essa regra de 80-20, geralmente você tem as pessoas que estruturam e montam os partidos, e tem uma pessoa em Marília que ela acaba pegando muitas filiações, mas sem o nome de partido, e depois ela tem lá 100 fichas de filiações, ela monta o partido fazendo essa distribuição. A engenharia. Essa engenharia. E você vai ver na engenharia partidos que vão ter muitos candidatos, 5, 6 que disputam, mas que vai fazer 2 cadeiras. Né? E você tem partidos dessa mesma engenharia que correm sério risco de não fazer nenhuma, porque não fazer os 80%. E aí você não tomou cuidado na escalação. Não teve cuidado na escalação, né? Quer dizer, quem é amador na escalação colhe o amadorismo na eleição. E quem foi profissional, se jogo profissional, craque de fazer essa montagem, não ficou atento à regra dos 80%. Eu vejo isso claramente. Então você vê assim, por quê? Porque você antes, ô Giroto, ontem com o Castanheira ainda você fez uma pergunta, vamos falar que nós fizéssemos 18 mil votos, né? Você fez uma pergunta para ele na questão de quociente. E o quociente, se nós tivermos 120 mil, divide por 120 17. mil, você divide por 17 cadeiras, daí você vai ter em torno de 7 mil votos cada cadeira. 80%, 5.600. Como que era antes? Quem não fez 7 mil, você descartava. Não tem inépcia da inicial, está fora de tudo. Aí você faz, e agora, não, você vai ter a chance do 80-20, que é com 5.600. Então, por exemplo, o partido que fez 18 mil, ele já faz 2 cadeiras direto, porque 2 cadeiras direto daria 14 mil, então já sai lá, 2. Depois, quem faz uma, fez mais de 7 mil. Daí vai ter um número que sobra. Como que é a segunda rodada? É para quem fez 80%. Daí começa a indicar. Daí, se quem fez 80% não completar as 17, você vem para a terceira rodada, que é a maior sobra. Por isso, nessa eleição, nós só teremos alguém com 3 cadeiras
se nós tivermos alguns partidos sem fazer os 80%, que corre sério risco. PSB corre um sério risco de não fazer 80%. União Brasil corre um sério risco de não fazer 70%. O Solidariedade corre um sério risco de não fazer. O Avante corre um sério risco de não fazer. O MDB corre um sério risco de não fazer. Você tem aqui 5 partidos. Desses 5... Dos 17 que concorrem. Desses 5, se todos chegarem a 80 e vão chegar ali muito próximo, ou não vão atingir 80 também muito próximo, ele deixa de fazer uma cadeira. Então, se os 5 não fizerem, claro, vai ter a terceira rodada, que aí você pode ter a terceira cadeira para as candidaturas que estão mais acirradas. Aí você vê o PL, você vê o PP e você vê a Federação PSDB, Cidadania, com chance de 3. E tem um outro partido, que é o DC, que é do número 27, que está só com 11 candidatos. Embora você tenha uma campanha muito grande de um candidato, que também corre um sério risco de não fazer. Então, nós seríamos 6 partidos não fazendo. Se 3 desses não fizer, você vai abrir vaga para uma terceira. É uma vaga. corrida coletiva, né? Porque às vezes faz uma boa votação, mas faz solo, não tem miolo de chapa, não consegue o quociente, que deve ficar em 6.500 a 7.000, e aí tá fora, nos 80% deve ficar em torno de 5.000, né? E o que as pessoas também, Giroto, é importante dizer, ainda não entenderam os candidatos, vereador não concorre com vereador. Vereador tem que ter voto. Quem concorre entre si são os prefeitos. Então, por exemplo, se eu sou de um partido, que eu tenho meu nome bem posicionado, uma campanha com volume, mas eu corro o risco de não fazer, a gente tem que ter as reuniões de partido. Eu tenho que ajudar os candidatos menores a dar uma estrutura de campanha para ir para a rua, fazer para somar. Mas você vai ter 100 votos. Acaba concorrendo. Eu tenho que te ajudar para ter 200, para ter 250. Sim, mas quando estão ali, por exemplo, vai fazer uma cadeira só e os dois próximos aí, acaba um querendo afundar o outro. Eles concorrem ali entre si, mas eles têm que pedir, eles têm que ter voto. O vereador tem que fazer a sua campanha. É classificatória, não é eliminatória, né? Porque se você for desclassificar o seu companheiro de partido, esse voto você pode perder para um outro partido e aí você não fazer o quociente. Então a gente tem que ter um pouco dessa amplitude, que a gente não vê esse amadurecimento, esse conhecimento. E outra coisa, você precisa conhecer a regra do jogo para jogar o jogo. Então você vê, às vezes, a Câmara Municipal, que tem hoje 13, e você fala, será que todos os 13 conhecem o regimento interno? Que é condição sine qua non? Então as pessoas precisam se preparar. Terminando o mandato, e não, tem alguns que já estão além do primeiro mandato e não nem sabem direito o que é. Decreto e de lei, gente. Por outro lado, já que você citou, vamos falar algo positivo, já que você citou aí as preocupações mesmo. Não, possível presença de mulheres candidatas laranjas. Por outro lado, pela primeira vez na história, é possível que a mais votada na Câmara seja uma mulher. Né? É bem provável que se confirme isso, né? E vai ser a primeira vez na história, né? Que a Câmara vai ter a eleição da mais votada sendo uma mulher. Né? Sendo uma mulher. E que aí a gente fala a força, né, do ex-prefeito Abelardo Camarinha, né? Que teve um primeiro mandato, faz 70% no seu segundo mandato, que consegue se reeleger e que agora lança a esposa candidata, a vereadora, que nunca tinha sido candidata. Não, e que empresta o nome ao atual líder das pesquisas do Executivo na cidade de Marília também. Sim, então, você vê a força, e aí a gente tem que, com todo respeito à candidata, a sua campanha, a sua força, mas assim, o Camarinha com isso fica o grande protagonista, né? O Abelardo Camarinha, deputado estadual, deputado federal, prefeito de Marília por 3 vezes, ele fica o grande protagonista desse processo eleitoral, não tenho dúvida. Vamos fazer depois, para a gente já discutir após a eleição, claro, o próximo presidente da Câmara Municipal, é uma discussão legal, é a eleição das eleições, né? Que é o creme de la creme, você ganhar entre os pares, porque não tem bobo na Câmara Municipal. O mais bobinho você elegeu vereador, né? Ó, como o mais bobinho foi eleito vereador, que é uma eleição tão complexa como a gente citou aqui agora. Uma eleição muito difícil, mas vamos na sequência fazer esse programa. Você tem reunião, a gente sabe, marcada, tá além do horário prometido para nós aqui. Obrigado, Hélio Benetti, pela participação mais uma vez no Jornal da PAN. Agradeço a você, Giroto, a toda a equipe da PAN, Samanta, sucesso aí nesse novo portal do dia, que é o jornal que não só nos informa
de Marília, mas é o que traz as notícias da nossa região, que deixa todo mundo muito antenado aí. Parabéns a vocês, obrigado pela oportunidade e que todos no domingo tenham um dia de alegria, celebrem a vitória da democracia, compareçam maciçamente às urnas, com calma, tranquilidade, serenidade, leve sua colinha, não erra, crave no avanço e vote com alegria. Cada um respeita a opinião do outro também nesse momento que é mágico da democracia, das 8 da manhã às 17 horas. Pode até tirar um sarrinho, né, no desempenho de alguém aí, mas que, sobretudo, boa, né? haja um respeito sobre a opinião de cada um no dia que é o momento, é o ápice da democracia, né? É o momento que realmente mostra que estamos em uma democracia. A Samanta Silva continua mais um pouquinho com a gente, porque temos pesquisas em Pompeia, em Quintana, para a gente divulgar aqui nessa última meia hora do Jornal da Pan. E olha como passa o tempo, passa rápido, né? Já se foram 40 dias. Por isso ele está aqui novamente de volta. No Jornal da Pan, trazendo gastronomia para o nosso conteúdo às sextas-feiras também. É isso, essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimar EAD. Acesse ad.unimar.br. A gente continua mais um pouco ao vivo no YouTube Jovem Pan. Todos próximos aos microfones, porque estamos no YouTube ainda, senão a audiência do YouTube que é... Estamos no YouTube ainda. Estou falando que estamos no YouTube e ele vai levantando já. Eu avisando para não acontecer isso e o cara já vai levantando. Acho que quando vai pro YouTube, todo mundo dá uma... Ele queria exibir um pouquinho sarado. Né? É verdade. Ele tá com shape, ele tá na academia. Mostrando que ele queria mostrar a nova fase da Benete, né? O que é? Janete Portela também? Ele quis se exibir para nossas câmeras. Tudo bem. Quer tirar a camisa e mostrar a musculatura? Físico, Elinho Benete.